Cláudio Guzmão, né? Um amigo, um colega, um pesquisador, né? Pelo seu aceite de estar aqui conosco hoje. Eu vou falar aqui rapidamente do currículo do... já estão colocando para gravar, perfeito. Do Guzmão, né? Hoje ele está cursando doutorado em design de games, na Embi Morumbi. Lá ele também fez o mestrado em design para meios interativos e emergentes, tem MBA em gestão financeira, com ênfase em mercado de capitais. Ele, desde 2010, ele é orientador aí, né, de trabalhos de TCC em design de games, e tem trabalhado, portanto, na criação de projetos de narrativas interativas, e hoje ele está aí focado nessa relação entre o design de níveis, level design, né, e narrativas não verbais, o que muito nos interessa. Ele também é empresário, CEO e fundador da UX for Indie Games, consultor da ADG Jogos, Associação de Desenvolvedores de Jogos do Rio Grande do Sul, e mentor da incubadora de games da SPCine em São Paulo. Tá? Ele atua na curadoria do BIG, Brazil's Independent Games Festival, que é o maior festival de jogos digitais independentes da América Latina, desde 2017. Então, com vocês, Guzmão, sinta-se em casa, tá? Obrigado, Luísa. É um prazer estar falando para vocês, né? É uma instituição como a PUC, é sempre bacana a gente ter oportunidade de falar, dada a importância da instituição histórica, né? Então, é uma honra estar falando para vocês, na verdade, e eu agradeço bastante, né? O meu perfil, vocês viram, né? É bem variado, assim. Eu venho do mercado financeiro, passei por tecnologia, e no design é que eu encontrei o meu lugar, né? Vamos dizer assim, né? Ou que está na moda, o meu lugar de fala, assim, né? É onde o design ele me permitiu misturar tudo isso de uma maneira muito interessante, porque eu sempre tive ligado a partir, né, do momento que encontrei as questões do design com a parte de criação, né? Mas a parte de gestão, a parte de projeto, a parte mais, vamos dizer, mais objetiva da questão do design, eu tive a oportunidade de encontrar foi justamente nesse meio, né? E pesquisar, que é uma coisa que me abriu muitos horizontes, assim, né? É inevitável quando a gente pesquisa que a gente tem resultados muito interessantes de reflexão mesmo, um espaço de reflexão muito importante, né? Porque o que a gente vê no mercado e o que a gente faz, e a gente encontra as pessoas, eles falam assim, por que a academia está tão longe do mercado? Eu falo, por razões óbvias, é porque a academia já passou por isso, que vocês estão transformando em negócio só agora, né? Agora a gente já está em outro lugar, né? Realidade virtual, por exemplo, é isso, né? Vem estudos aí desde os anos 80, 70 sobre realidade virtual, né? E ainda não encontraram um modelo de negócios, então o mundo está rodando ainda tentando ganhar dinheiro com o negócio e eu não vou dizer que já foi discutido tudo, mas já se discutiu bastante sobre realidade virtual no ambiente acadêmico, né? Então, vai a dica aí para a gente abrir esse papo de hoje, né, de que a gente, como pesquisador, a gente tem um intercâmbio muito interessante de saber o que está acontecendo, mas muitas vezes a gente está até mais antenado para algumas coisas que vão acontecer, né, e já estão pesquisando lá oportunidades, né, para que as pessoas possam transformar isso em negócio. É o meu caso, né?
Eu acho que não é todo mundo que tem a chance na vida de fazer, por exemplo, uma pesquisa de doutorado que serve totalmente para eu transformar em negócio, né? E vice-versa, quer dizer, o meu negócio me dá dados importantes para minha pesquisa, né? Então, eu vivo hoje um momento muito feliz nesse sentido, né? Porque eu estou pesquisando o que eu amo e estou trabalhando com isso, quer dizer, então, digamos que eu não posso reclamar da vida, né? Vamos dizer assim, né? Mas muito bem, na verdade, essa minha fala, ela é uma crítica construtiva ao processo de desenvolvimento de jogos, em especial os pequenos, médios e até alguns grandes, mas em especial para os pequenos, porque os pequenos é que sofrem por tentar imitar os grandes e às vezes não conseguir, em várias instâncias, seja tecnicamente, ou seja conceitualmente, e são aqueles que estão ainda dando murro em ponta de faca, como diziam os antigos, né? Então, o que eu proponho nessa fala é justamente trazer insights mesmo, trazer algumas ideias de como construir um raciocínio em termos de linguagem, porque aparentemente, né, eu não vou ser taxativo, né, nesse sentido, mas aparentemente os jogos mais bem-sucedidos, eles têm uma narrativa, eles têm uma história, eles têm, né? O que eu estou falando é controverso, na verdade, mas, por exemplo, você pega jogos que são casuais, como Oi? Eu caí ou ele? Foi ele, querida. Foi ele, né? Eita, ele caiu. Essa é a dimensão do online. Bora lá. Caiu. Deve estar voltando. Enquanto isso, vão anotando aí. Bom, não deu ainda para fazer perguntas, né? Mas vão anotando aí, tá bom? Para a gente depois conversar com ele. Ele deve estar em São Paulo. Aqui está com cara de chuva. Onde vocês estão? Também? Mas aqui ainda não está chovendo. Nem no Zap ele não me... Super fechado, né, Vitor? Já chuviscando, Giovanni, aí? Eita! E às vezes não é nem assim a chuva em si, mas, né, é uma questão do quanto o nublado, né, impede aí a propagação. Vamos ver, Vivian. Tá nublado, mas nada de chuva. Aí a gente já fica achando que é uma questão de até de poluição, da seca, né? Porque vai fechando mesmo, né? O ar, assim. Tiago, também não está chovendo.
Ele respondeu aqui no Zap. Está entrando. Olha lá. Isso do lobby é ótimo, né? Alô? Oiê! Tá me ouvindo? Tá. Desculpa, eu não sei o que aconteceu aqui. Sem estresse. E eu não percebi, na verdade, onde eu parei. A Vivi que veio me avisar, você tá falando para ninguém, porque ela tá assistindo aqui, vocês desculpem. Tá. Ai, que bom que você está com o pessoal de equipe de apoio aí. Então. Então, você estava falando na questão dos pequenos criadores que acabam nesse desafio de ter um paradigma, um modelo, né, Sim. institucionalizado, e aí caiu. E aí caí. Caiu. Mas é isso, os pequenos, né, eles precisam ou carecem de método específico para eles, né? Então, a minha busca hoje, tanto na minha pesquisa como na empresa, é o que eu posso oferecer de melhor que atenda os objetivos desses pequenos, né? Isso globalmente, né? Desenvolvedores pequenos tem no mundo inteiro. Então, essa minha pesquisa vai passando por isso, tá? Aí eu trouxe alguns destaques, eu não sei se eu cheguei a falar isso, Não. né? Então, vou passar rapidamente para a questão de inovação. Vocês estão vendo ainda? Compartilho, né? Não, eu ia pedir para você compartilhar a tua tela. Tá legal. Caiu também, né? Eu gostei porque você ficou numa imagem boa. Ah, sim, perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Né? Então, linguagem, direção criativa, propósito e valores, e discurso não verbal. Essas duas coisas são, talvez seja o mais importante que a gente vai conversar hoje, né? A questão do propósito e a questão do discurso, né? Mas por que antes tinha um caminho reduzido para as histórias, né? Você tinha um backstory ali, alguma coisa bem curta, né? Donkey Kong, por exemplo, olha, você precisa salvar a princesa e é isso. Agora sai pulando barril aí, porque esse é o jogo, né? Mario, olha, você vai pular, pegar moedas, mas o objetivo central é salvar a princesa e é isso, né? Com o passar do tempo, a gente vai tendo avanços tecnológicos que nos permitem trazer várias instâncias, né? Nos anos 90, por exemplo, LucasArts vai trazer jogos já com puzzles, né? Que misturam ali, né? Full Throttle, por exemplo, é um jogo muito importante naquele cenário, né? Entre outros, tá? Mas o grande barato que... Por que eu coloquei inovação com ponto de interrogação? Porque games está um pouco, obviamente, atrás do cinema, da TV e do teatro, obviamente, quando a gente pensa em narrativas, ou pensa em roteiro, ou pensa mesmo na ambientação disso, né? No teatro, a gente tem me fugiu o nome agora, vocês podem me ajudar aí, mas a pessoa que cuida da direção de arte, cuida efetivamente da ambientação do palco, vamos dizer assim, da direção de luz, etc. Né? No cinema, isso... Né? A gente está anos na frente, né, em relação a um monte de questões em termos de narrativa. Mas games depende de tecnologia e depende de poder de processamento gráfico, por exemplo, que você só vai ter com os consoles mais recentes, né? E também do conjunto, né? Console, televisão, PC, monitor de qualidade, etc. Chegando até algumas questões hoje de esportes, onde você precisa ter um monitor com mais hertz,
né, para que você possa jogar na velocidade que todo mundo está jogando, né? Então, imagina um jogo de combate como Counter-Strike Go, se o teu oponente processa mais rápido, ele te mata e você nem vê. Então, a igualdade de condições depende do gameplay, né? Isso é que é muito bacana. A igualdade de condições de você dentro do jogo depende ainda de muitas questões externas, né? E às vezes forças não controláveis, né? Se você pega um gamer amador, ele vai ter aí, nem sempre vai ter dinheiro para comprar um monitor tão bom, ou uma conexão de internet tão boa, um mouse tão rápido e assim sucessivamente, né? Então temos aqui, né, o Pong, e aí a gente vai vindo, né, do Pong. O Windows ajuda a popularizar muito as questões, né? E a gente chega no cenário hoje, onde a gente já consegue trazer para dentro dos jogos, em pé de igualdade com o cinema, várias situações muito interessantes, em termos técnicos. Em termos conceituais, ainda nós nos deparamos com uma dificuldade. Qual é a dificuldade, né? As pessoas, quando elas vão criar um jogo, muitas vezes elas partem de premissas que não são as melhores, mesmo que a ideia delas seja boa, do ponto de vista conceitual, né? E eu vou falar disso um pouco. Ela começa ainda, muitas vezes, um jogo pensando num jogo idealizado, num sonho que ela tem de fazer um jogo tipo isso ou tipo aquilo, né? Ou um jogo, putz, eu queria muito fazer um jogo sobre um unicórnio que come donuts, porque eu acho que é sensacional isso, né? E games, assim como outras áreas da indústria criativa, você tem custos para fazer, você tem funcionários para pagar, e você tem um modelo de negócios para atender. Então, o que eu costumo conversar com as pessoas, com clientes, alunos, é justamente quais são as premissas que minimizam esse risco, né, de ter um jogo naufragado, de ter um jogo não bem aceito, né? São premissas baseadas em valores, são premissas baseadas em conceitos ou ideias que você tem sobre... vamos pensar aqui que eu usei o termo ideia, mas vamos usar ideia para o tema do jogo, vamos dizer assim, o gênero, a que tipo de jogo eu quero fazer, e conceito quando eu quero falar de uma ideia acerca dos valores envolvidos ali, né? Acho que fica mais fácil para a gente entender. Aí eu queria tocar para vocês aqui um videozinho rápido para a gente continuar. Legal. Um disclaimer aqui é que a Sony não me pagou nada para eu fazer propaganda do PlayStation, mas é que o vídeo é muito pertinente, né? Muito bem, quando você parte, na minha opinião, e o que eu tenho pesquisado, dos conceitos, então veja, a Sony está propondo que quando ela faz um jogo, ela não faz um jogo
de um aventureiro XYZ que mata 3 reis e 2 orcs, né? Ele faz um jogo sobre glória. É isso que está em pauta. Então, procurar futucar ali qual é exatamente o propósito do meu jogo, é um passo anterior, se ele vai ser um jogo de unicórnio, ou se vai ser um jogo de dragão, ou se vai ser um jogo de qualquer outra coisa. Porque aí você começa com um terreno criativo muito mais sedimentado, né? Eu costumo dizer que quando você procura esses conceitos, tanto que a gente usa muito o termo conceito de criação, é justamente por isso. Não é o meu conceito de criação é vermelho. O vermelho não diz muita coisa. Mas quando eu falo assim, meu conceito de criação é violência, e por consequência eu vou optar por usar vermelho, eu tenho um terreno mais sedimentado e mais seguro do ponto de vista criativo, né? Então, o que eu estimulo muitos alunos a desenvolverem é essa busca por esses conceitos, antes até do roteiro, porque o roteiro para games, dependendo do gênero, ele é bem diferente do roteiro para cinema, né? Para games, importa muito mais uma estrutura narrativa, inicialmente, do que você ter um roteiro típico de cinema, né? Já com os diálogos prontos, com tudo isso. Tem muita coisa que a gente chama de emergente na criação de jogo também, né? Ou seja, conforme você vai criando, questões vão aparecendo e vão sendo inseridas. É diferente de um roteiro de cinema que está ali, o diretor vai filmar, enfim, e ali ele coloca o olhar dele e a visão dele sobre algumas coisas com a filmagem e edição, cortes, etc. Em games isso acontece durante o projeto o tempo todo, né? Então, se você conseguir saber qual é o propósito do teu jogo, isso é fundamental. Então, meu jogo é sobre o quê? Sobre saudade, né? Então, isso é muito importante. É saudade para quem? Né? Eu tenho comigo né, que durante esse processo é necessário também quem está à frente, por exemplo, o diretor criativo, ele precisa ter uma consciência muito importante do que ele quer despertar no player, né? Então, muitas pessoas falam da experiência do usuário, a experiência que eu quero propor, mas não sabe bem o que é essa experiência, né? Experiência do usuário não é simplesmente ele achar as coisas fáceis ou ter um design de informação, mas é justamente você oferecer um ambiente na qual ele possa brilhar, vamos dizer assim, né? Você deseja que naquele momento em que ele está jogando, ele sinta, ou ele perceba, ou ele vivencie esses conceitos, né? Então eu posso procurar despertar no player um sentimento de glória, ao mesmo tempo que eu posso também com games, e aí o propósito, né? Eu posso ensinar mais sobre beleza, por exemplo, né? Eu posso, então, beleza, aqui eu poderia fazer 2 tipos de jogos, e é por isso que vem uma segunda etapa nessa questão criativa do roteiro, do backstory, da estrutura narrativa do jogo. Beleza, eu poderia discutir do ponto de vista filosófico, como eu poderia discutir do ponto de vista prático, fazer um jogo, por exemplo, para uma dermatologista importante, né? Onde eu vou ensinar coisas para o público, o que se deve ou não se fazer, não pegar sol do meio-dia, por exemplo, é uma questão prática e é o que a gente chama de jogo sério, eu vou falar já, né? Mas como é que a gente faz isso? Então, o primeiro passo, e eu estou falando tudo isso antes do roteiro, né? Então, eu preciso saber qual é o propósito do meu jogo, eu preciso saber o que eu quero oferecer para o meu player em termos de experiência,
E se eu tiver baseado nesses conceitos, eu tenho uma coisa mais sólida. A partir daí, eu vou... eu gosto muito de usar um mapa mental como esse para destrinchar esse conceito. E aí nós vamos... as coisas vão emergindo, e é isso que é o bacana. Quando você trabalha com criação, se você não elucidar esses conceitos para você, você vai mimetizar outro criativo, você vai copiar outro. Então vamos pensar o seguinte, chegamos à conclusão que meu jogo tem que se passar na época medieval. Como é que eu chego nisso? E por que ele tem que ser medieval? Isso precisa estar muito claro por meio dos conceitos, até porque eu preciso decidir se ele vai ser realmente medieval ou se ele vai passar no futuro, né? Porque o mesmo conceito eu posso dialogar com o arco temporal. Agora, precisa ficar claro para todo mundo por que é medieval. A partir daí, né, com esse conceito sempre em voga, você vai poder ter mais segurança de decidir, olha, o meu medieval, enquanto artista conceitual, por exemplo, o meu personagem, ele só pode ser gordo baixinho. É um cenário medieval, mas não vai ter castelo, porque todo o meu conceito se passa em determinado tipo de floresta. Um exemplo, né? Então, você tem mais segurança para fazer as coisas. O tom do verde é verde mais escuro ou mais claro? Isso importa? Se importar, por que ele é mais claro, por que ele é mais escuro, tudo está sendo baseado na estrutura conceitual que você criou. Lembrando que quando eu falo desses conceitos, né, aqui, eles são conjugados muitas vezes, né? Um jogo não fala só sobre aventura, né, mas dentro desse jogo, né, essa aventura... eu discuto entusiasmo, por exemplo, eu discuto poder, eu discuto outras questões, né? Então, isso é bem bacana a gente tratar o ponto de vista conceitual com cuidado, né? Porque senão eu vou copiar outros. Então, o caminho mais bacana para o roteirista, para o criador, para o criativo conceitual, por exemplo, dos universos, personagem, vestimentas, toda a parte de direção de arte, direção criativa, junto com o roteiro, ser baseado nesses conceitos para não ter que sempre falar assim, filmes como que se passam no futuro são Star Wars, né? Mas como é o seu filme do futuro? Para não cair na armadilha, por exemplo, do um filme pós-apocalíptico é Mad Max. Mas qual é o seu filme pós-apocalíptico? Qual é o seu jogo pós-apocalíptico? Ele precisa ser Mad Max? Talvez o dono do negócio peça, porque ele fala assim, ó, do ponto de vista de mercado é mais fácil vender um Mad Max do que essa sua criação inédita. Mas do ponto de vista do criador, você precisa ter base, até inclusive para convencer essas pessoas, né? E partindo disso, a gente e até aqui eu falei de jogos como entretenimento, vamos dizer assim. Mas esses conceitos passam a ser mais importantes ainda quando eu penso em jogos sérios ou games for change, né? Jogos sérios são jogos nos quais eu tenho efetivamente uma missão ou um propósito de ensinar algo real para alguém, né? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, retomei aqui o jogo Paciência, que foi um jogo, né, que foi criado não para as pessoas pararem de trabalhar e ficarem jogando carta no computador, mas foi criado com o objetivo de fazer com que as pessoas usassem melhor o mouse, porque o Windows com interface gráfica era novo, né? Então foi um jogo criado com o objetivo das pessoas poderem arrastar, soltar, interações que eram muito novas para a época e inéditas, né?
A gente não estava acostumado com aquilo. Hoje, a Luísa pode falar melhor do que eu. Nem sei se a gente podia considerar um clique do mouse como interação pura, talvez, porque já tão orgânico, né? Como trocar a marcha do carro, pisar na embreagem, né? Você faz isso e não tem a consequência da interação, que é o aprendizado com aquilo, né? Porque você já internalizou. Mas é uma missão importante quando você pensa no conceito, né? Por que é um jogo de baralho? Pode ter 1000 justificativas, né? Mas o conceito principal da coisa era de aprendizagem e de como eu poderia fazer com que as pessoas interagissem mais, né? Um simulador de autoescola, né? Um jogo sério, né? Você pode avançar ou não nas mecânicas, e mecânica é tudo aquilo que a gente de como a engrenagem do jogo funciona, né? Se eu vou pular, se eu vou rolar, se eu vou ter que andar para fazer as coisas, se eu vou pular muro, arrastar uma caixa, se eu preciso resolver um puzzle, um quebra-cabeça, isso são as mecânicas. Ou eu posso fazer algo simplificado como é um simulador como esse, né? Eu não conto ponto, mas eu posso contar ponto, né? Quantas vezes a pessoa bateu, reprova na prova. Então, essas coisas têm sido bastante utilizadas para que você possa efetivamente ter um desempenho no mundo real, né? Educação, mesma coisa. Eu posso criar jogos nos quais você precisa realizar determinadas tarefas e aquilo vale como nota. Por exemplo, o teu desempenho no jogo vale como nota. Então, jogos sérios são importantes nesse sentido. Porque os conceitos se tornam cada vez mais importantes à medida que eu vou caminhando para os jogos sérios? Porque eu posso, por exemplo, criar um jogo no qual a pessoa tem que fazer uma fisioterapia, o jogador, né? Ele vai fazer uma fisioterapia, ou idosos cadeirantes se movimentam, né? Eu pego um device como o Switch, né? Que eu consigo tirar o controle e manipular o controle livremente. Eu posso criar jogos que, já que a tarefa de fisioterapia é extremamente chata, quem já fez sabe disso, né? Então, eu posso criar jogo e as pessoas nem percebem que elas estão sendo auxiliadas pelo jogo no mundo real. E os conceitos, volto a dizer, vocês vão me ouvir falar essa palavra muito hoje, eles se tornam bem importantes na medida que esses jogos vão chegando próximo da mente do jogador, né? Então, se eu crio um jogo que trata, por exemplo, que tem como propósito contribuir na melhora da saúde de um player que sofre com a depressão, que sofre com a síndrome do pânico, que sofre com o Alzheimer, por exemplo, esses conceitos se tornam cada vez mais importantes porque diz o que eu posso ou não fazer, né? E essa volta lá para o começo. Os nossos devs ainda, não no geral, obviamente, né? Os nossos devs ainda começam um jogo com base num objetivo final, mas sem esse percurso, né? E isso pode ser bastante temerário, assim, né? Tanto do ponto de vista de efetividade, do que fazer ou não, do ponto de vista de mercado, não importa, né? Mas o que importa é o quanto a gente consegue ser efetivo, né? Muito bem. O que acontece com o passar do tempo, né? A gente, jogos para educação, um exemplo, né? Ouvi muito isso já. Jogos sérios ou jogos para educação são feios, são chatos, não são empolgantes, etc. A gente tem algumas limitações aí, mas muitas vezes os jogos sérios, eles têm um nível conceitual bacana, porque
você pega ali um professor de matemática que faz um jogo e ele compreende aquele universo, mas não tem orçamento para se fazer um jogo que as pessoas gostariam de jogar, né? Um jogo nível Ubisoft, EA, etc., né? Com o passar do tempo, a gente vai progredindo em termos tecnológicos, mas não só isso, a gente vai progredindo para game se tornar um objeto, um produto que é considerado importante por toda a sociedade, né? Apesar das críticas né, dos prós e contras de se jogar e etc., e desse mercado, né, passa a ser mais considerado como um produto bastante importante no engajamento, na imersão do player. Então, você vai ter, nos jogos para entretenimento, você vai ter, nos jogos sérios, um aumento significativo da qualidade, dado também ao suporte que a sociedade tem dado a esses jogos. Então, quando eu faço um jogo sério, contando comigo mesmo para ser desenvolvido, ele tem um determinado resultado, né? Ou um professor decide fazer um jogo porque ele acha importante usar em sala de aula, mas comercialmente aquele jogo não é interessante. Muito bem, ONGs, institutos, próprio governo começam a apoiar e a gente passa a ter acesso a coisas desse tipo, incríveis, né? Como o Alba, que é um jogo para popularizar o cuidado que a gente deve ter com os animais, né? Então, olha, um jogo sério como esse, para console, para todos os consoles, para PC, para mobile, seria inimaginável há um tempo atrás, né? E é muito bacana, porque você começa a ter o próximo aqui que eu quero mostrar para vocês, aí eu já falo sobre isso, acho que é mais fácil. Esse é um jogo que, na verdade, fala da separação de duas pessoas que se amam e como a gente pode fazer para que essa distância diminua. Muito bem. Esse é mais claro ainda o propósito, né? Como é que eu encurto caminhos, a distância enquanto conceito, enquanto valor, ela provoca sentimentos diversos, e como é que eu diminuo essa distância e os designers encontram uma forma que é a dobradura para ir diminuindo as distâncias
e isso conceitualmente é um grande espelho do que eu estou querendo dizer em termos narrativos, em termos de roteiro e etc. Vejam, em muitos jogos você tem a chance, uma chance incrível de mapear o jogo juntamente com os arcos narrativos, né? Então, os momentos, você consegue conduzir o player para isso, né? Muito bem, o discurso não verbal, que é uma das coisas mais difíceis de se obter, né, para quem escreve aí, para quem está pesquisando essa questão de roteiro ou direção de arte, por exemplo, para cinema, e cinema é muito bom nisso, né, ele te ambienta o tempo todo, é você trazer para a tua criação a consistência daquele conceito que eu falei lá no começo, né? Em termos visuais. E você estabelece um diálogo com o jogador que seja pelas vias conceituais e não pelo texto, e não pelo discurso verbal, né? Então, o Jenkins vai tratar isso como narrativas evocadas por gráficos, e esse, para mim, é o aspecto mais importante e mais bacana, é quando, sem palavras nenhuma, eu consigo comunicar algo para o jogador, né? Jogos como Journey, Flowers, são jogos que não tem um diálogo sequer, mas você percebe todos os conflitos ali presentes, você consegue perceber qual o propósito do jogo, você consegue se emocionar e etc., sem que haja nenhum texto sequer, né? Mesmo quando há textos, é um texto numa língua que não existe, que foi inventada, e você acaba reconhecendo por padrão e não pelo conteúdo semântico, né, da palavra. Então, é muito importante a gente tratar esses ambientes de uma forma narrativa. Ou seja, o que muitas vezes o artista conceitual, que vai criar aquele universo do jogo, ele vai tratar como um recurso estilístico, né? Quando você passa a reconhecer a importância do discurso verbal, não, desculpa, do discurso não verbal, deixa de ser um recurso estilístico de, puxa vida, eu vou colocar essa folha caindo porque fica bacana, porque é outono. Não, ao contrário, porque é outono, eu preciso valorizar esse conceito, além disso, né? E não vou tratar mais aquela folhinha como simplesmente uma característica que qualquer um poderia fazer, e sim, eu posso até tratar com mais profundidade essa questão. Que seria verbal, né, na sua criação. Então, aqui que eu acho que os criativos eles têm um caminho fértil para criar, porque baseados naqueles conceitos, na profundidade, no esclarecimento que você tem sobre as relações desses conceitos, você consegue criar um ambiente muito mais consistente para o seu player, né? Se chove, chove porque eu quero dizer algo para o player. Chove porque isso o cinema já faz, né? Você está num carro, numa estrada deserta, e o seu carro quebra à noite, no matagal, e de repente chove, né? Bom, para quem tem medo, chegou a hora, né, dos seus problemas começarem, né? E você percebe por ali que ele não precisou dizer, nossa, tinha que chover logo agora, né? Você não precisa dizer isso, né? A circunstância, o contexto, né? Vai dizer muito dentro daquele cenário, né? Eu digo que isso
é tradicional no cinema, não tem nada de novo, mas para games isso ainda é um desafio, né? Você vê isso nos jogos grandes, você vê em alguns pequenos, mas numa infinidade de jogos você não tem esse discurso não verbal muito bem colocado, né? Outras questões de games, eu vou passar rápido, porque está chegando próximo do fim aqui, eu não quero estourar o tempo, né? Mas a gente tem quando o player incorpora e vai encenar essas narrativas visuais, ou seja, né, pela geografia desse universo, como diz o Jenkins, e em especial se é um mundo imaginário e eu não reconheço aquela mesma imagem no mundo real, né, eu preciso de uma consistência visual muito grande para que o player saiba o que fazer. Vamos pensar no extremo, por que não falar de raiva, por exemplo, um conceito sobre raiva, e eu criar um jogo dentro do estômago de alguém, por exemplo, da úlcera de alguém, né? E a partir daquele momento, como é um estômago de alguém com raiva, né? Como é que se dá isso? É onde é o paraíso do criativo, né? Até porque as pessoas não fazem esse tipo de loucura que adoram, né? Que é justamente por que não dentro de um estômago, né? Mas e as narrativas visuais incorporadas, como Jenkins afirma, né? Que você pode ir ir coletando ou ir vendo essas pistas e aquilo vai te dando uma imagem maior sobre o conceito e sobre o contexto não verbal, né? E por fim as emergentes, que é quando o jogador ele customiza o seu ambiente de jogo, suas roupas, customiza a sua jornada, né? Ela pode ser mais rápida ou mais curta, o jogador tem acesso a encurtar esse roteiro, eu quero saber o final da história um pouco mais cedo, porque eu sou ansioso, ou não, eu gosto de percorrer um caminho mais difícil, porque isso torna o jogo mais desafiador, e eu não me importo em conhecer o final da história mais para frente, né? Isso é perfeitamente possível, tanto do ponto de vista automático, eu posso configurar um jogo para ele conduzir o player por um caminho mais difícil se ele quiser, ou perceber o tipo de player que está jogando e dialogar com o player por meio do jogo, né? Por meio das imagens, por meio da condução, eu vou levando o jogador por um caminho mais curto, por exemplo, se eu perceber que ele é um jogador que tem mais dificuldades com determinadas mecânicas, né? As ferramentas para a gente avaliar isso, né? Tem um framework famoso, enfim, que é a mecânica dinâmica e a estética, né? Especificamente eu estou falando aqui da estética, mas quando você tem os conceitos bem explicados para todo mundo, do propósito do jogo, a mecânica e a dinâmica podem e devem estar atrelados à experiência estética, tá certo? Então, a maneira como eu jogo, a maneira como o meu personagem está inserido dentro do jogo, ele é também uma experiência estética nesse sentido. É o que eu falei do jogo, que é o folding, né? Então, a mecânica do jogo, o funcionamento do jogo, ele é baseado no conceito de aproximação e ela brota, emerge do criativo. Senão, eu poderia fazer qualquer jogo com a temática de saudade simplesmente, o que fica cada vez mais distante da experiência estética mais apurada ou mais consistente ou mais sólida acerca daquele propósito, né? Do ponto de vista do designer, você tem a mecânica dinâmica e estética, então eu meço por aí, eu tento entender qual o propósito do jogador e, consequentemente, qual vai ser a narrativa que eu vou propor, né? Mas do ponto de vista do jogador, você precisa também ter regras e um sistema que funcione para que ele possa, no final das contas, também atingir o objetivo dele,
que é se divertir, que é entreter, e que são as questões lúdicas, né? Por fim, gente, né, a gente tem alguns tipos de experiência, né, mas que são só alguns exemplos aqui, né? Eu posso conjugar conceitos justamente com outras experiências que eu quero propor. Então, eu quero que o jogador experimente um ambiente fantástico onde ele possa criar lá dentro, ou onde ele possa aprender algo lá dentro. Ou seja, é um ambiente que, como ele é fantástico, como ele é voltado para a fantasia, mais do que nunca eu preciso dessas narrativas. Eu não estou desconsiderando o texto em nenhum momento, tá, gente? Você vai ter gêneros de jogos que usam muito texto, muito diálogo, muita leitura, né? Jogos de RPG, por exemplo, você tem que ler muitos textos para saber, porque é o estilo do jogo, é o gênero do jogo. Mas se o jogo puder caminhar para conjugar com o texto a experiência e o discurso não verbal, é uma experiência incrível, né? Então eu posso ter aqui uma experiência narrativa, tem jogos, Life is Strange, por exemplo, é um jogo onde você tem poucas mecânicas, é mais clicar numa determinada velocidade, mas as relações estão contidas nos diálogos, nos personagens, né? É um jogo muito bacana, a história de duas meninas que se amam. Então, é um jogo que ele trafega entre o Games for Change, que é esse jogo que procura despertar no player, no jogador, uma reflexão sobre algumas ideias do mundo, sobre algumas coisas que a gente precisa fazer com que todo mundo reflita, né? E entretenimento, né? Eu posso propor a descoberta, por exemplo, né? Eu posso ter jogos aqui, e aí aqui eu estou falando um pouco das mecânicas, né? Se eu pegar um jogo social como Farmville no Facebook, né? São jogos que eu convido as pessoas para me ajudarem, né? Se eu não tenho tempo de colher, em vez daquilo estragar na minha horta, eu peço para alguém colher e esse alguém ganha por fazer isso, né? Então eu tenho uma relação entre jogadores, né? Eu posso ter games que viabilizam aí a minha expressão, então eu posso pintar, eu posso criar outras coisas, né? Tem um jogo maravilhoso hoje do pessoal da Aquiles, que é um estúdio, talvez um dos mais importantes hoje no Brasil, que é de Porto Alegre, e eles, o Underbox, você tem aventuras, mas você pode criar suas próprias aventuras e a rede pode jogar essas suas aventuras também dentro do jogo, o Underbox. Eu recomendo que todos baixem para celular, infelizmente não tem para Android ainda, né? Não sei se vai ter, mas para quem tem iPhone, é uma experiência incrível de você poder criar sua própria aventura. Então, ali você pode também se expressar ali, criar uma questão mais liberta nesse sentido, né? Games que estimulam aqui, né? Eu poderia ter jogos que envolvem charadas, que envolvem puzzles, etc. Eu posso estimular que seja feito em cooperação e etc. Né? Alguns exemplos aqui, né? Quake, The Sims. The Sims eu construo uma cidade, né? Eu vou criando, vou precisando conquistar recursos para criar uma cidade e eu preciso depois gerir essa cidade. Então, olha, naquela comunidade que você criou não tem bombeiro, agora tem 2 apartamentos pegando fogo e o bombeiro onde você criou não chega nessa comunidade. Então você tem um problema dentro do jogo para ser resolvido, né? Então é muito bacana para quem gosta desse tipo de jogo de recursos, né? Eu acumulo recursos e aplico o recurso e faço a gestão desses recursos. É muito bacana, né? Final Fantasy é um grande jogo sobre fantasia, né? Tem muito a questão da narrativa
e é fantástico nesse sentido, tá? Muito bem, por fim, então, agora de verdade, né, como é que eu posso fazer a validação? Né? A ferramenta mais importante para a validação é o playtest, é avaliar a performance do jogador dentro daquela situação, né? E eu recomendo que se teste tudo, né? Hoje a indústria, né, a minha crítica e volto a dizer, uma crítica construtiva, e estou tentando arrumar formas de solucionar isso, não só ficar criticando também, né? Mas é justamente você poder testar isso quanto antes. E aí eu acho que tem tudo a ver com quem se propõe a criar narrativas e criar roteiros, é que user experience, ferramentas de user experience, têm sido usadas também para testar essa construção lógica de roteiros, essa empatia do player no futuro com aquele roteiro que você está escrevendo antes sequer do jogo, ou a estrutura narrativa, né? Antes sequer do jogo ser feito, porque aí eu minimizo meus riscos sobre investimento. E eu posso, assim, na rabeira aí da criação desse universo, em termos de estrutura narrativa, vem a criação desse universo, como ele vai se parecer, da geografia desse ambiente, da criação dos personagens, como é que é o personagem do ponto de vista físico ou psicográfico, eu também posso medir isso lá no começo. Os estúdios não fazem isso porque eles têm pouco orçamento para fazer, né? Então eles têm que escolher entre almoçar ou jantar muitas vezes. Então, né, acabam passando por cima disso, mas veja, é uma ferramenta fundamental para que você possa validar aquele conceito que eu falei tanto ao longo da minha fala, e minimizar os seus riscos de investimento. Né? Então, muito obrigado por me ouvir. Está aqui o meu e-mail, guzmão@ux4indie.games, e o site ux4indie.games. Quem quiser também, UX4Indie no LinkedIn, a gente tem uma comunidade que eu vou postando algumas coisas interessantes sobre isso. Tá bom? Obrigado, e estou aberto aí a perguntas, enfim, para a gente bater um papo sobre o que eu falei. Bora lá, né? Bora lá. Aqui apareceu... Bom, muito grata, Guzmão. Eu fiquei aí bem... como dizer... Bem impressionada, porque na minha leitura, você faz uma provocação dessa demanda, né? Onde o conceito e ele vai estar sendo explicitado e fundamentado por essa narrativa não verbal, para poder definir a mecânica. Na minha leitura, você fez uma inversão assim, porque é de uma natureza que a gente vá primeiro através das técnicas, né? Exato. Mais do jogo, e que né, a imagem, a visualidade, ela não vem a reboque, né? Ela é muito ilustrativa e representativa, mas ela seja o pulo do gato, o gancho para justamente olhar esse player, porque é isso, né? Se a gente for pensar nessa dimensão da percepção do usuário, do player, a gente claramente teria que dar essa ênfase nesse lugar, né? Uhum. Eu, assim, estou cheia de perguntas. Eles aqui falaram de alguns exemplos também de outros jogos que eles acham que tem essa questão, né, do cenário. O Enzo falou do Dark Souls, a Mariana do Unravel, o Júnior do Grease, e a Letícia do Journey, e a Alessandra do Little Nightmares. Exato. Você sabe que eu ia trazer o Unravel. E eu acabei esquecendo de pôr. Porque ele é um exemplo de jogo onde a gente gostaria de estar, na minha opinião. Ou melhor, a gente não, mas eu, enquanto criativo, eu gostaria de estar. Né?
o fio da história é um fio mesmo, né? Então, ou seja, a mecânica vem, vamos dizer assim, o fio da lembrança determina a mecânica Isso. que ele criou, né? Eu não estou dizendo que ele fez isso de propósito. É uma leitura que também eu faço, né? Mas até para a gente aprender a tratar isso, né? Então, Unravel, Little Nightmares, por exemplo, também é a mesma coisa, né? Então, você tem ali questões conceituais, de cenário e tudo mais, e você começa a perceber, bom, eu estou num ambiente hostil, mas por que eu estou nesse ambiente hostil? E aí você vai começar a descobrir que cada coisinha ali está no seu lugar certo, né? O Dark Souls é muito interessante, né? Porque se você não depender disso, se você não abusar do discurso não verbal e etc., você não sai do lugar, né? Ele é um jogo típico que o criador te joga lá como player e fala, agora se vira, cara. O universo tá aí. Então você não sabe direito para onde você tem que ir, não tem mapa. Você vai desbravar aquele universo e é um jogo incrível, enfim, é uma franquia incrível, né? Muito legal, Journey, né? Horizon Zero Dawn tá ali no player, no trailer do PlayStation também, são jogos bastante narrativos, assim, bastante narrativos. Olha só, quer dizer que os alunos estão antenados, né? Então... Olha, a Mariana Guzmão está perguntando aqui, olha, como funciona a criação da narrativa dos jogos, nos quais os usuários tomam as decisões, que foi um pouco o que você falou aí no final, né? Mudando os caminhos da narrativa e os finais. Ela dá um exemplo aqui, o Heavy Rain, Detroit. Isso. Detroit Becoming Human e Heavy Rain. Beyond Two Souls também, a mesma empresa fez aí os 3 jogos, né? Na verdade, assim, uma experiência lúdica incrível seria soltar e ver o que acontece, né? Ou seja, deixar de fato emergir a narrativa. Em jogos comerciais, isso é mais difícil, né? Você precisa, em algum momento, conduzir o player para que haja um final, vamos dizer assim, né? Para que a gente sabe que a bifurcação, né, rizomática, vamos dizer assim, né? Ela pode te levar a lugares que ninguém sabe onde vai dar, né? A gente tem um nome para isso, a gente tem alguns jogos que utilizam essa técnica que chama de procedural, ou seja, é uma forma de criar jogo na qual, por exemplo, cada jogador que entra pode ter um cenário, uma geografia diferente, ou conversar com personagens diferentes, diálogos criados com base numa inteligência artificial e que você não sabe direito o que vai sair. Então, tem alguns jogos nesse tipo. Porém, do ponto de vista narrativo, é complexo, né? Então, eu acho que o Detroit faz isso muito bem, o Heavy Rain faz. O Heavy Rain ele usa uma narrativa que ele deixa abrir, ele te dá alguns caminhos, mas depois ele afunila em algum momento, que é para a coisa encaixar e fazer sentido. Isso é chato porque em algum momento você vai ver que tanto faz os caminhos que você seguir, o efeito passa a ser o mesmo, né? Então isso acaba tirando um pouco o tesão da coisa. Só que já no próximo jogo, né, depois do Beyond Two Souls, vem o Detroit. O Detroit, eles sofisticaram muito isso. Vai ter, sim, caminhos que te colocam numa rua sem saída. E aí acabou ali. Você precisa voltar para pegar o outro caminho lá, porque aquele ali terminou ali. A narrativa era aquela. Então é como se ele fizesse as bifurcações e para criar ali fazer sentido, para fazer sentido, ele vai colocando as barreiras e não deixa você prosseguir, né, na estrutura de rizoma. Então, você precisa voltar
para que aquilo faça sentido, né? Muito bom. Nossa, estão chegando aqui muitas perguntas. Until Dawn, isso, exato. A Depende da escolha. A Alessandra falou de um jogo, Layers of Fear. Layers of Fear, Se você poderia comentar como ele constrói a história e o suspense ao longo do jogo. Então, ele usa basicamente essa estratégia, né? De criar caminhos e afunilar, porque é o caminho mais seguro, assim, né? Para que você... É uma questão econômica, inclusive, né? Quanto mais caminhos, além de menos controle, você tem mais trabalho. Né? Então, o Layers of Fear, entre outros, né? Vai usar uma estrutura que deixa abrir e que te dá algumas consequências ali. Um pouco não, eu diria que melhor do que o Heavy Rain, que ele te dá algumas escolhas e fecha. O Layers of Fear, ele te traz algumas consequências que você vai carregar lá para frente. Né? Então, isso é muito bacana. Isso te deixa... Né? Ou outros jogos, tipo Bloodborne, por exemplo, que é aí considerado aí da Dark Souls, né? Ou Souls-like, que a gente chama, tipo Souls, né? Tipo a franquia Souls, o Bloodborne, ele em alguns momentos, por exemplo, eu matei já personagem que eu não deveria ter matado, mesmo. Então, não tem volta. Se você quiser ter a experiência que está todo mundo comentando e você não encontrou, é óbvio, é porque eu matei o cara que eu não deveria ter matado. Né? Então, comecei de novo a jogar. Começa de novo a jogar do zero. E aí, porra, cheguei lá na mulher e falo, não vou matar. Né? Mariana, é terrível. Por quê? Olha como o discurso não verbal ele é importante. No caso do Bloodborne é o seguinte, você tem monstros, é um jogo assim, vamos dizer, ele mistura velho oeste, medieval, uma coisa meio Drácula, assim, é lindíssimo o jogo. Tem um pouco disso e tem uns monstros muito peculiares ali e tal. E aí você vai batendo em todo mundo, porque, porra, todo mundo te atacando. Então você, na sua jornada, você vai matando. Quando chega numa véia lá, que ela tá sentada, você fala, ela vai em algum momento me bater, ela tá me enganando. Só ela não falou nada. Então, para evitar de eu ser morto por ela, eu agi antes, por puro senso de me defender. Só que daí era tarde, ela não faz mal nenhum, aquela senhora, coitada. Né? Mas por puro instinto eu fui lá e matei a senhora. Puro discurso não verbal, quer dizer, eu vim sendo educado pelo jogo a matar quem aparecesse na frente. Só que ela não. Então eu precisava ter feito uma outra leitura, né, daquele ambiente. Ela está dentro de uma igreja, de repente é isso, né? Falar, cara, monstros não estão dentro das igrejas, monstros estão fora, sei lá, tem alguma coisa ali, né, que te ajuda a pensar. Traumatizei, Samuel. É isso aí. O Samuel perguntou aqui uma coisa bem legal, que é sempre, né? Desenvolvedores novos, qual é a sua dica? A parte organizacional. Cara, assim, jogo, a dificuldade de gerir jogo é porque, assim, é uma gestão de cinema e gestão de software juntos, né? Então, você tem atividades, por exemplo, arte demora muito, né? Programação é mais rápido. Então, como é que você junta as duas coisas, né? Então, em algum momento, você precisa, né? Você precisa ter uma equipe ali e uma gestão de equipe que consiga negociar esses encontros para o jogo ir sendo criado, né? Por essa razão, muitos jogos são criados como cenas, né? Então, você tem a cena tal, a cena tal, a cena tal, porque aí eu resolvo essa cena e pronto, né? Do ponto de vista artístico, de programação, de captura de movimento, ou se eu tiver mais dinheiro, eu posso ir prototipando essas cenas ou construindo essas cenas, né? O design de níveis, por exemplo, num jogo, ele é fundamental, né? O
o level design ele não é fácil, médio e difícil como era no passado. O nível quer dizer um nível mesmo, quer dizer um terreno, quer dizer um espaço físico, seja ele 2D ou seja bidimensional ou tridimensional, né? Então, quando eu estou criando o level design, é isso que eu acho bem interessante a gente cruzar com a narrativa, né? Porque se essas coisas forem feitas separadamente, você vai ter problemas. Então, não tem muito segredo. A dica é uma boa gestão desde sempre, assim. Não tem o que fazer, né? Mas saber que algumas atividades demoram mais que outras, né? Isso, só para concluir essa resposta, isso também afeta a sua escolha em termos de técnicas. Você fala assim, eu quero fazer uma animação stop motion, né, fotográfica, de verdade, com massinha, e vou fazer isso um jogo, esteja preparado para ter problemas, né? É mais fácil fazer uma animação stop motion fake, né? Ou fingir que é um stop motion. Você tira quadros de uma animação computacional, né? Tá, deixa eu ver se eu passei aqui alguma coisa. Era a Gabriela que tinha dito do disco do Elysium, nessa relação que a Mariana tinha perguntado da lógica. Mas o Júnior tem uma pergunta. Fala aí, Júnior. Bom dia a todos, Guzmão. Muito Tudo boa bem? palestra, muito obrigado pela palestra. Opa! Eu sou uma pessoa que sempre foi apaixonada por games, desde quando era criança, enfim. E a minha pergunta é sobre um jogo que foi muito criticado, que foi o Cyberpunk. Por mais que ele tentou revolucionar, né, o estilo, foi um jogo que eu amei, a questão da narrativa do jogo, a imersão que ele dá. Porém, ele foi meio que um fracasso pelos diversos bugs, diversas polêmicas que estavam envolvidas. Você acha Sem dúvida. que esses problemas que a Red, né, teve que foi uma falha de planejamento ou foi algum problema de criar a narrativa lá do começo? Então, o que acontece com o caso específico do Cyberpunk, eu vou fazer uma análise bem genérica, assim, né? Primeiro, ele demorou demais para ser feito, né? Então, quando ele foi lançado, a expectativa era tão gigantesca que talvez o jogo não ia atingir mesmo o grau de expectativa das pessoas, né? Ou seja, ele demorou tanto, acho que 4 ou 5 anos, sei lá, algo assim, né? Depois você tem os problemas, né? E aí é que é o bacana, né? Quando a gente pensa assim, você precisa gerir bem um time e tudo mais, não são só os pequenos que sofrem com isso, né? Imagina que, por exemplo, a Ubisoft, quando fez o For Honor, em determinado momento, eles precisavam contratar 30 programadores de uma vez só. 30 foram embora. Ou desistiram do projeto porque não aguentavam mais, se demitiram, ou porque não aguentavam o chefe, ou porque foram para outra empresa. Então, no meio de um projeto longo como esse, 2 ou 3 anos, que demoram para fazer um jogo AAA, você se depara com esse tipo de problema, né? Contratar pessoas daquele nível e, às vezes, o mundo não tem disponível a quantidade que você precisa de pessoas, um nível sênior, vamos dizer assim, né? Então, é um misto de tudo isso, né? É óbvio que as pessoas vão se decepcionar, né? O procedural, que agora me fugiu o nome, né? O exemplo que eu queria trazer de jogo procedural, se vocês lembrarem, me ajuda aí, né? Que você tem vários planetas e você vai desbravando planetas, e você pode encontrar personagens distintos, personagens que se combinam entre si, etc. É um jogo também que demorou demais para ser lançado e teve um monte de problema, um monte de problema técnico do lançamento e as pessoas ficaram muito decepcionadas. Mas é sempre um misto de questões, né? Mas eu não acredito muito que os estúdios grandes tenham problema de gestão, assim. Esse é um problema que raramente eles têm, né? Vocês falaram aqui No Man's Sky? No Man's Sky, exato, exatamente. É isso aí.
Né? A decepção foi muito grande, porque estava todo mundo curioso para saber, porra, eu vou ter a minha jornada só minha, né? Então, a proposta é incrível, né? Conceitual é incrível, né? Agora, quando você embarca numa situação, né? Cuphead, por exemplo, é um caso. Eles fizeram tipo animação dos anos 30, sabe? Aquelas bem... Porra, é doído fazer isso, né? Mas demoraram 4 anos, o cara hipotecou a casa dele, quer dizer, ele já tinha ali... ele não tinha mais fôlego, né? Eu tive, inclusive, a grata oportunidade de conseguir conversar com o cara num evento que eu fui. E é isso, o cara fala, meu, é sofrimento, né? Total, porque se você se propõe a fazer algo que as pessoas não estão esperando, mas você tem que ter Samuel se perguntou, e aí em relação ao Cuphead, o Cuphead deu muito certo, né? Porque eles começaram com financiamento coletivo, então a fanbase participou muito do processo. Não foi um negócio tão segredo de Estado, assim, o que ajuda a aumentar muito as expectativas. E é isso, ao final do Cuphead, ó, a animação é desse tipo, Luísa, olha que legal. Lembra disso? É muito maneiro esse jogo, muito. E é muito difícil, assim. É um Dark Souls do 2D, assim. Né? Muito. Eu que já tenho alguns problemas cognitivos aqui, né? A idade já não me deixa mais ser tão rápido, né? Quanto eu era, eu não consegui passar aí da segunda ou terceira fase do Cuphead, né? Ele está aqui na minha máquina e não consigo terminar nunca, né? Ó, a Ana Clara está fazendo uma pergunta. Ana, segura só um pouquinho, porque tem uma lá do Breno que eu acho que é interessante. Ele fala, a Sony tem uma fórmula de narrativa. Por exemplo, suas principais franquias são grandes jogos single player focados numa história bem desenvolvida, God of War, Uncharted, The Last of Us. Tem uma fórmula. Esse é um tipo de jogo que, do ponto de vista comercial, ele é bem importante. Né? A Ana perguntando. Ela copiou aqui para baixo. Não é? É porque eu estava atenta ali. Obrigada, Ana, ela é uma querida. O grande lance é o seguinte, é que jogos desse tipo são muito rentáveis, né? Então, por quê? Inclusive, você abarca vários tipos de jogador. Né? E a cada dia mais. Por exemplo, God of War, você pode focar no modo história, por exemplo, que é o que eu mais gosto. Então, eu posso escolher se eu quero ter uma experiência focada na história ou focada no combate. Né? Onde os combates são mais difíceis, são mais demorados e etc., você vai ter mais dificuldade para avançar na história. Quando o jogo é assim, eu perco um pouco o fio da história. Então, eu prefiro focar na história e depois eu jogo 2 vezes. Né? Eu jogo uma vez de cada lado, né? Para ter as 2 experiências. E jogos assim são muito rentáveis. Né? Isso não significa que outros jogos menores não são rentáveis, mas são jogos que chamam a atenção. E não é necessariamente a Sony, porque a Sony funciona aí como publicadora, na verdade, desses estúdios grandes. São esses estúdios que têm essa característica. Né? Então, 2K, Naughty Dogs, Rockstar, são empresas que... Remedy, né? São empresas que fazem jogos desse tipo mesmo. E aí, você vai ver que todos têm mais ou menos a mesma perspectiva. Né? Até porque a jornada do herói é uma máxima de todos esses discursos narrativos, né? Que é o que ajuda a aumentar, a democratizar também. Né? Uma narrativa muito embrenhada, a gente sabe o que acontece no cinema. Você tem um público muito mais, talvez, não é elitizado, mas de nicho, né? Do que popular, né? Do que uma comédia pastelão aí, né? Com Fábio Porchat, por exemplo, né? Você vai ter uma aceitação muito maior de público.
E a jornada do herói, em termos de construção narrativa, ela funciona, né? A gente se emociona, a gente compra o personagem, não, você consegue, né? No momento em que o personagem está em conflito com ele mesmo e fala, nossa, eu não sei se eu dou conta, é um fardo muito grande para eu carregar, mas eu tenho que ir porque a minha vila está contando comigo, é o momento em que você cria coragem junto, né? Então, a jornada do herói acaba fazendo parte desse discurso e dessas ideias, mas tem jogos que vão tratar isso de forma diferente, né? Por exemplo, o Horizon Zero Dawn que apareceu, que é muito bacana, ele tem, e muitos jogos desse tipo têm usado essa estratégia, usar a tua melhoria em termos de, conforme você avança na história, você melhora como pessoa, do ponto de vista narrativo, como ser humano, ao mesmo tempo que você melhora enquanto atributos que você tem, habilidades que você tem. Então, quanto mais você avança num jogo em que você precisa escutar bem, melhor você escuta, né? Porque aquilo faz parte da mecânica e da progressão, né? Então, por isso que é importante. A progressão num jogo, ao contrário, não sei se a câmera está ao contrário, mas, né, ela tem que ser assim, né? E assim como o arco narrativo, né? Ele tem que ir galgando isso, né? Coisa do né? O Giovanni fez uma pergunta legal aí também. Jogo nacional, que era uma coisa que eu ia perguntar, de estúdios nacionais, tá, Guzmão? Da Dumativa, chamado Ordem Paranormal. Sim, eu não conheço o jogo, mas o estúdio eu conheço. E recebeu um financiamento coletivo muito grande. E temos casos assim, né? Tem o caso agora de quem recebeu um financiamento, a Lunic Studios, né, que é até um ex-aluno meu, lá o pessoal de Santos, né, recebeu financiamento coletivo, atingiu todas as metas e está entregando um jogo super bacana, que eu esqueci o nome agora, né, Lunic Studios. Mas o mercado nacional, ele tem se solidificado absurdamente, né? Então, a gente tem não só um maior número de empresas, mas como essas empresas são mais sólidas do que eram um tempo atrás hoje, né? Então, algumas, por exemplo, vão focar num mercado de jogos para celular, que a gente chama de hipercasuais ou casuais, que dão muito dinheiro, por exemplo, e se solidificam a partir daí. É até o caso da Wildlife, antiga TFG, que é a primeira empresa brasileira bilionária, né? Então, ela vale bilhões de dólares, na verdade, valia, sei lá, 5 bilhões de dólares, algo assim, né? Então, e eu acho que, assim, a questão do financiamento coletivo é uma ótima saída, por duas razões, assim. Ela é difícil você atingir meta, porque é mais fácil para alguém que é conhecido atingir metas do que você que ninguém conhece, né? Então, você precisa fazer um esforço muito grande de marketing digital nas redes para conseguir bater meta, coisa que o Kojima não vai precisar. Se ele entra no financiamento coletivo, em 2 horas ele atinge a meta. O Kojima é um cara que, por exemplo, ele não tinha nada de um jogo, ele entrou na E3, no discurso dele, ele não teve discurso, ele mostrou um trailer que não dizia nada com nada, que era do Death is Stranding, na época, e ele disse, I'm back. A plateia ficou de pé, aplaudindo e chorando, e ele falou, até mais ver. E saiu, porque ele não tinha jogo, mas ele é um cara que as pessoas falaram, porra, o Kojima vai lançar um jogo, sei lá quando, mas, né? Então, para ele atingir um financiamento coletivo é 5 minutos, né? Mas a gente, mortal comum, é mais difícil. Agora, é uma grande chance que você tem, às vezes, como marketing mesmo. Você não atinge a meta, não sai com dinheiro daquela rodada, mas você sai com fãs, né? Que vão comprar o teu jogo depois, né? Ou vão estar em contato com vocês.
Então, financiamento coletivo é muito bacana. Né? Mas não sei se eu deixei de responder alguma coisa sobre a indústria nacional, mas é isso, a indústria está muito mais forte. A gente tem apoios da Apex, por exemplo, no sentido de internacionalizar empresas, que é um apoio muito importante. A Apex vem contribuindo muito, a Abra Games, agora com as associações regionais, né? A que eu tenho mais contato é a do Rio Grande do Sul, mas a tendência é que as associações regionais fiquem mais fortes para fazer andar mais o seu mercado em cada estado e, consequentemente, isso vai trazer para as empresas uma solidez maior. Né? Sobrevivência, né? Exato. Deixa eu ver o que a Giovana perguntou antes disso. O que você acha que levou o Resident Evil do Village a ser tão conhecido até mesmo por pessoas que nunca tinham ouvido falar de jogos da franquia? Olha, eu acho que, na minha humilde opinião, é por ser o primeiro, né? Resident Evil talvez seja o jogo mais popular do gênero e da geração, talvez. Né? Foi um jogo muito importante. A gente estava começando a avançar tecnologicamente, então as pessoas tinham computador, não tinha muitas opções de jogo para computador, por exemplo, mas você tinha o Resident Evil. Então é um jogo, né? Assim como as franquias de guerra da EA, né? Como é que chama? Oh, meu Deus. Enfim, me fugiu o nome agora. Franquia hiper conhecida, né? Especial. Hoje tem várias, mas na época a Electronic Arts é que detinha aí, né? Enfim. Talvez seja isso, né? E também, né? Na época você tinha mecânicas que eram acessíveis, né? Você não tinha coisas tão complexas em termos de jogos. Assim. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas joguem, né? Battlefield, exato. Battlefield. Medal of Honor. Obrigado, Enzo. Medal of Honor. Battlefield veio depois. Tá. Esse jogo, a Alessandra tinha feito pergunta do Hellblade. Uhum. Maravilhoso. O protagonista ouve vozes e tem que ir para deuses nórdicos. Porque a questão sonora também é uma outra dimensão, né? Né? Quando então, olha, nossa, quem que falou do... Foi a Alessandra. Alessandra. E aí ela tinha esquecido o nome e o Rafael lembrou. Isso. O Hellblade talvez fosse o jogo que eu tinha que ter trazido para a palestra, eu trouxe, né? Porque ele justamente ele é um jogo para entretenimento, mas ele te ensina muito sobre esquizofrenia. Do ponto de vista real, sério. Né? Então, quando você termina o jogo, você desbloqueia o making-off, as várias reuniões, grupos de foco que a empresa fez com psiquiatras, psicoterapeutas, mesmo com pacientes, para entender como funcionava a mente dessas pessoas. Né? E a narrativa visual ela é muito importante, muito. Porque, por exemplo, acho, tá? É uma hipótese, eu não sei se é verdade, mas a câmera é em terceira pessoa, e não só em terceira pessoa, vindo de trás, como muitos jogos são, a câmera é assim, na diagonal aqui, né? Em terceira pessoa, desculpa, né? Em terceira pessoa na diagonal. Eu acho que é para você, player, isso é certeza, você é uma das vozes que ela ouve, né? E a posição que você está é para você entender isso. Você não é uma câmera. Você é uma das vozes. Isso não está dito em nenhum lugar do jogo. Né? Então, o próprio enquadramento é assim, e o som neural também. Né? Quando você ouve vozes vindo
se você tiver um fone bom, 7.1, 5.1, você vai conseguir ouvir um som espacial, e aí você vai ver que eles projetaram também a maneira de ouvir também de forma neural. E, além disso, você tem puzzles que são resolvidos somente com o olhar dela. Então, você precisa encaixar as runas, né? A mitologia nórdica tem as runas. Você precisa resolver uns puzzles para desbloquear o caminho que vai te levar até um ponto de vista ideal para você juntar as peças que estão penduradas no cenário. Não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer, mas tem uma peça aqui, uma peça aqui, uma peça acolá. Quando você chega num ponto de vista, elas juntam em 3 e fazem uma runa só. E aí você consegue abrir a porta que você quer passar. E aí, isso é totalmente não verbal, quer dizer, você precisa entender que o teu olhar acerca do espaço, ele é definitivamente importante. E isso também é uma característica das pessoas que são acometidas da esquizofrenia, quer dizer, você consegue fazer reconhecimento de padrão onde às vezes nem existe, mas você consegue construir na tua cabeça reconhecimento de padrões. Hellblade é altamente recomendável, uma experiência incrível, assim, incrível. Mesmo para quem não gosta de jogos de terror, eu não gosto muito, eu me cago de medo, né? Então, e ele, quando começa, você fala assim, é mais um jogo de terror. Não é. Ele é óbvio, é um thriller, tem um suspense, mas ele não é de terror, ele tem outra pegada, é muito bacana, muito bacana. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui. Silent Hill é maravilhoso, né? Silent Hill também, muito antigo, né? É muito importante pensar. Por exemplo, um jogo que traz a construção da mecânica pelo próprio conceito é Alan Wake, né? Alan Wake é um jogo que, quando escurece, o personagem é atacado pela criatura das sombras, né? Então ele joga com uma lanterna, né? Para atrair o público que gosta de armas, ele também atira nas sombras. Eu não sei como funciona isso, mas é bem popular o jogo. O jogo é muito legal, mas tem essa parte da suspensão do descrédito que a gente tem que trazer. Ele joga com uma lanterna para espantar as criaturas, e a mecânica é você galgar os lugares e os melhores lugares para você estar durante a madrugada, onde tem pontos de luz seguros para você ficar, porque a criatura das sombras não vai te atacar porque tem luz, né? Então é um jogo, do ponto de vista de roteiro, muito, muito bem construído, assim. Muito. O Control, exato, lembra muito, exatamente, que lançaram agora há pouco. Eu não joguei ainda, eu comprei, mas não joguei ainda. A Ana tinha feito uma pergunta sobre se já ouviu falar de Sally Face. Não. E aí ela pergunta se a estética de game o que você acha que essa estética de game, até mesmo pela mecânica, que é muito parecida com jogos mais velhos de click point, área que vale tentar investir no Brasil. Ou ainda temos uma tolerância baixa com jogos de terror mais medonho e feio, entre aspas? Olha, eu sou eu sou esperançoso sempre com a questão do roteiro, com a questão da narrativa. Eu acho que o jogo ele pode ser feio ou supostamente feio, ou ser brasileiro, porque também às vezes tem, né, as pessoas que não gostam de jogar jogos brasileiros, porque são jogos brasileiros, né? Mas eu estou vendo aqui a estética, parece super bonito o que ele fez, né? Eu não conheço efetivamente para opinar, mas jogos point and click, por exemplo, que é você clicar num lugar e o personagem anda até lá, são jogos são difíceis de fazer também, não são tão fáceis, porque a condução da narrativa... Agora, eles são mais fáceis de fazer do que um mundo aberto, né? Porque onde você vai dar todo o controle para o player. Mas eu acho que
os jogos de terror têm um bloqueio, né? Por exemplo, eu tenho medo, né? Então eu tenho dificuldade, eu não jogo de noite. Eu sou muito crianção para jogos de... Eu não tenho maturidade para jogos de terror. Né? Então, não sei, talvez seja isso também, né? As pessoas têm aí um pouco de... Né? Deixa eu ver, acho que eu esqueci mais alguém ali. Tem uma coisa que o Breno comentou de jogos como serviço. É o que a gente vai ter aí um pouco de mais recente, ou mais sofisticado em termos de modelo de negócios para games, né? É você converter o teu player num assinante, né? Então você oferece coisas para ele que em vez de um produto de prateleira, você está oferecendo quase que serviço. Por isso que, obviamente, chama games como serviço. É quase como se prestasse um serviço para ele, né? E agora eu acho que o que vem de mais recente, não que vem de, mas que vem de mais recente, é a questão do blockchain e das criptomoedas dentro dos jogos, né? Para quem joga já, onde os players estão ganhando dinheiro para jogar, para estar dentro da plataforma. Então, o percurso dele... E aí eu acho que vai ter uma grande mudança em termos de narrativos, porque você precisa manter o player lá, porque a tua plataforma vai ser valorizada por isso em termos de criptomoeda, e também as pessoas estão ganhando dinheiro para estar ali, mas elas têm o que fazer. Elas precisam construir uma história ali dentro, né? E o mais legal é que com NFT, né, que é o token de criptomoeda não fungível, né, você consegue ter uma coisa que é só sua. Então está se criando uma indústria nesse sentido de pessoas que, de repente, a espada lendária que ela conquistou dentro do jogo, de tanto jogar, vale alguns milhares de dólares no mundo real. Entendi. Então, antigamente você conquistava, e suas conquistas, você tinha que vender a sua conta para alguém, se alguém quisesse comprar suas conquistas. Você não tinha como passar. E até hoje as empresas de jogos não gostavam que você fizesse isso. Mas com as criptomoedas, isso mudou e já se criou esse modelo de negócio. E é bem interessante, porque se cria um ambiente de leilão, inclusive, de itens que você tenha conquistado e você pode vender para as pessoas. Né? E são espadas que é só sua, né? Quer dizer, ninguém no jogo vai ter outra igual, então é muito interessante mesmo. Não sei se do ponto de vista ético eu não tenho tempo de me debruçar também a esse lado na pesquisa, mas eu acredito que tem as suas implicações, assim como jogos de aposta estão sendo cada vez mais abertos. A própria Apple e o Google vão liberar nas suas lojas jogos de aposta em dinheiro real. Então, eu acho que as questões passam por aí. Nossa, eu acho que a gente ficava aqui falando forever, viu? Vamos ter que chamar você de novo. Não, tranquilo, é só... E também podem entrar em contato, né? No Facebook, Cláudio Guzmão, no LinkedIn, Cláudio Guzmão, né? Ou da empresa UX4Indie no LinkedIn, também vai ser no Facebook, mas não está pronto, enfim, tá... Tem muita coisa para a gente... Legal, Júnior. Vamos só para a última pergunta aí da Ana, então. Considerando o de mercado, você acha que vai demorar para termos um novo Doom ou um novo Mortal Kombat? Que seja... Sinto que os lançamentos e momentos dos jogos são cada vez mais pontuais e não deixam mais a mesma marca que os lançamentos mais antigos faziam, até mesmo pela motivação de criação. O que acontece, né? Particularmente, eu acho que isso é uma questão de recepção, né? A indústria criativa é assim, né? Para eu vender 1 milhão de CDs, as pessoas precisam gostar da minha música, enfim. Né? Jogo a mesma coisa. Muitas vezes, jogos dessa época têm um lado saudosista, né? Como é que chama? Nostálgico, né?
Sim. Porque era a única coisa que tinha naquela época. Então, Doom foi um precursor dos jogos em primeira pessoa, né? Com câmera em primeira pessoa. Então, todo mundo que jogou Doom tem saudade do Doom, né? E ele para sempre talvez seja um sucesso, né? Lançaram para Switch, eu acho que há 2 anos, e é um big sucesso para Switch também, para Nintendo Switch. O que eu acho é que tenta se construir isso, mas vai depender do público transformar aquilo de fato numa franquia, né? De fato, eu acho que The Last of Us tem conseguido isso, né? Tá na segunda, tá no terceiro jogo, porque teve um jogo intermediário mais curto, que a gente chama de DLC, né? Que é como se fosse um complemento de jogo que é lançado depois, e você compra separadamente, né? Então, podemos dizer que The Last of Us 2 é o terceiro jogo da franquia, né? A gente tem o GTA, que há 12 anos, sei lá, não, 12 anos não, há 8 anos é o jogo mais vendido desde sempre, então todo ano, quando chega no final, fala assim, o GTA de novo foi o jogo mais vendido, porque até hoje tem gente que compra 8 anos depois do lançamento, né? Então, eu acho que é uma questão mesmo de recepção, eu não digo nem que é o tanto de marketing assim que você faz, porque para se tornar um Doom, você precisa ter mais que isso, né? Você precisa entregar mais valor. Por isso que eu dou tanta ênfase no valor que a gente, no propósito do jogo, né? Conceito. A Rafaela comentou aqui, quando você falou da questão da espada, muito do filme, livro, Jogador Número 1. É isso, né? Você busca para ter... esse é um tipo de jogador também, né? É o jogador que ele quer masterizar, ele quer... não basta para ele ser o número 1, se for um jogo competitivo, né? É isso. Eu conheço pouco a história, mas se for um jogo competitivo, que é um tipo de jogador, ele, óbvio, ele é competitivo, ele quer ser o primeiro. Se for um jogo onde ele tem recursos, ele quer ter o máximo de recursos, ele quer ter a chance de ter pego todos os colecionáveis do jogo, né? Então, é um pouco isso. Só que hoje isso vale dinheiro, né? O World of Warcraft valia dinheiro se eu vendesse minha conta inteira. Hoje eu não preciso vender minha conta, né? É uma forma, né, de monetizar, que é aquilo um pouco também que você falou lá no início da tecnologia, né? Então, a tecnologia também vem para esses outros formatos de monetização, né? Exato. Né? Muito maluco, né? Vamos lá, por fim, Vinícius. Acho incrível toda a parte artística e gráfica do Divinity Original Sin 2 de 2017. São diferentes e puxam um pouco para o cartunesco e realista, ao mesmo tempo, cores vibrantes. Ele está falando dessa visualidade. Na verdade, eu não estou lembrado qual que é. Deixa eu pôr aqui. Ah, sim. É um jogo tipo LOL, né? Que você pode... lembrei qual é. Tem bastante gente hoje que joga, né? Eu tenho alunos que jogam. E é muito bacana. Esse tipo de jogo, como League of Legends, ou esse tipo de jogo que tem esse tipo de mecânica, esse tipo de câmera, é um jogo bastante narrativo, porque você tem as consequências das habilidades dos personagens, você tem easter egg, como a Ana Clara está colocando, né? Os poderes são conceituais também, né? E isso é muito importante, né? Se você é maior, você deveria se mover mais lentamente, né? Então, essa é uma questão importante. Obviamente que quando a suspensão do descrédito, que é uma coisa, um conceito importante para a gente, tem limites, depende, né? Depende, né? Então, é óbvio, eu poderia fazer um personagem super gordo que anda rápido,
mas depende também do contexto que eu vou inserir isso. Mas são jogos muito legais, muito legais. E esse Divinity é muito bonito mesmo. Bom, nós aqui, 10h15, Guzmão, ó, 104 participantes, você bombou aqui. Olha, fiquei muito feliz mesmo, assim. Então, eu queria... Muito feliz. Eu acho que essa é a palestra que eu dei que mais teve espectadores. Eu estou muito feliz. 106 ainda está crescendo. Agora não adianta. Mas não, o Samuel mandou a foto aí do novo God of War, do God of War, não, do Thor do God of War, né? Que a comunidade gamer, tem muita gente chata, já está criticando que Thor tem que ser loirinho, bonito e fisicamente complacente com a sociedade que a gente vive. E, na verdade, quem disse que o Thor é esse loirinho bonitinho e fortão? E todo marcadinho, né? Aliás, a mitologia nórdica ela é farta de características nesse sentido e mostra, as pessoas não tinham dente, quer dizer, né? Exatamente. Além do dente cair por causa da cárie, caía porque o cara brigava todo dia com alguém, né? Era um negócio... né? Então não é... O Thor porra. Concordo. O Thor hollywoodiano, né? Bom, Guzmão, então acho que é isso. Agradecer, viu, querido? Você está aqui com a gente. Foi ali um sopro muito legal ver para onde também está indo a tua pesquisa, né? E isso eu sempre tive certeza, né? Da sua capacidade e potencial, viu? Obrigado. E a gente vai te chamar. Não, tranquilo, tô aí, tô à disposição. Tá bom? Tá? Muito obrigado pela manhã incrível aí. Oi. A PUC também tem um curso agora de mídias digitais, né? Legal. Então, o design... Eu mando o currículo para onde? E tem curso de artes visuais também que faz... Que dialoga, né? Dialoga, porque ela tem o curso de artes tem agora uma ênfase em tecnologia, né? Exato. Então, vamos lá. De hidromel, né, Samuel? Barriguinha de hidromel. A barriguinha de chope, Maria. Legal, então. Muito, muito obrigado, viu, Luísa? Prazer em te ver. Muito saudade. Obrigado, Enzo. Valeu. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, querida. Bom dia, viu? Tchau, gente. Obrigada. Foi muito bom, viu? Obrigado pela palestra, viu, professora Guzmão? Achei muito boa. Muito boa.